seeking God on what Bible school to go to. Eu me lembro quando eu estava buscando a Deus para saber qual escola bíblica eu deveria ir. I'd already been accepted in an Assembly of God school. Eu já havia sido aceitado na escola da Assembleia de Deus. My pastor O meu pastor was so excited. estava tão animado. He called me his Timothy. Ele me chamava o Timóteo dele. And he was so excited that I was going to go to an Assembly of God school. Ele estava tão animado que eu estava indo para uma escola bíblica da Assembleia de I went to a Deus. friend of mine's Eu house, fui para a casa de um amigo and we were praying in the Holy e Ghost. nós estávamos orando no Espírito And Santo. all of a sudden, E de repente, I fell onto the floor, eu caí no chão and I began to shake. e eu comecei a tremer. And the Lord showed me a E o building, Senhor me mostrou um prédio. and the building was Rhema Bible Training E o Center. prédio era a Escola Bíblica Rema, o Centro de Treinamento Rema. I said, Lord, what's E that? eu perguntei, Senhor, o que é isso? He said, that's Rhema. Ele disse, é o Rema. So I got up off the floor, Então eu saí do chão, levantei looked do at my chão, friend. olhei para o meu amigo and I said, e eu disse, have you ever heard of Rhema? você já ouviu falar do Rema? And he said to me, yeah. Ele disse, sim. He said, I'm leaving for Rhema in 3 months. Eu estou saindo para o Rema em 3 meses. I said, glory to God, I'm going Eu with disse, you. então glória a Deus, estou indo com você. Amen. Amém. I'd never heard of Kenneth Hagin. Eu nunca havia ouvido falar do Kenneth Hagin. It wasn't until then I started being used in intercessory prayer. E foi então que eu comecei a ser usado em oração intercessória. And I would go into intercession E eu entrava em intercessão. and I began to feel the E eu hurts of people. começava a sentir as necessidades do povo. And I didn't know what that was. E eu não sabia o que era. And so I remember one time Então eu me lembro que uma vez my heart stopped beating. o meu coração começou a acelerar. And I said, Lord, what's that? Eu disse, Senhor, o que é isso? He said, Falando está in the hospital right Ele now. disse que alguém estava no hospital naquele momento. He was put on a breathing machine. E alguém foi colocado What do you call it? para respirar. Respiratory. No ventilador, na Respirator. respiração artificial. É And I isso. said, well, call him up Eu disse, então chama ele, because he's coming out of there. porque ele vai sair de lá. Because I was praying Porque eu estava orando and interceding, e intercedendo and I started laughing. e eu comecei a rir. And when I started laughing, Quando eu comecei a rir, I knew at that moment eu sabia naquele momento he was healed. que ele foi curado. Hallelujah. Que ele havia sido curado. Amen. Amém. So they called the hospital. Então eles ligaram para o And he said, you're not hospital. going to believe Ele this. disse, vocês não vão acreditar He was nisso. just taken off the respiratory Ele machine. acabou de sair do ventilador And he's artificial. completely healed. Ele foi completamente curado. Hallelujah. Aleluia. And so I got a book. Então eu peguei um livro, It was called The Art of Intercession. significa o nome da arte da intercessão. And I remember I was reading that book. E eu me lembro que eu estava lendo aquele And livro. everything that Kenneth Hagin talked E about tudo que ele estava falando a respeito, Kenneth In that Hagin, book naquele livro, was happening in my life. estava acontecendo na minha vida. And so when the Lord took me to Rhema, Então quando o Senhor me levou ao Rema, it was because He wanted me to be under that mantle. é porque Ele queria que eu estivesse debaixo daquele manto. He wanted me to be under that anointing. Ele queria que eu estivesse debaixo daquela unção. And He wanted me to get the good word of God. E Ele queria que eu recebesse a boa palavra de Deus. When I went to Rhema, Quando eu fui para o Rema, it was in 1984. foi em 1984. And I remember sitting in the E eu congregation me lembro sentado na congregação, as Brother Hagin would teach. enquanto o Brother Hagin ensinava. And I'd start shaking. E eu começava a tremer. And the Lord said, E o that's the Senhor me mantle. disse, esse é o manto. He said, the mantle you will grow into. É o manto onde você vai crescer. There's a mantle Existe um manto on Rhema Bible Training no Center. centro de treinamento Rema. There's an Tem anointing uma unção for generations para gerações and e generations gerações and e generations. gerações. Rhema O Rema is not just a school. não é apenas uma escola. It's an impartation. É em parte sobre It's an você. impartation. É em parte sobre você. ¿Cuántos están conmigo? So I want to encourage you. Então eu quero te If you're encorajar. not in Rhema, Se você não está no Rema ainda, if you haven't went to Rhema, se você ainda não passou pelo Rema, you need to get there. você precisa chegar Amen. lá. Amém.
You need to be there. Você precisa fazer sua matrícula. Verbo Você da precisa vida. ir. O verbo da vida Has taken on the vision tem pegado a visão of Rhema. do rema. And Rhema E o rema has went from generation tem ido de gerações to a generation gerações. to Para generation gerações, to para generation. gerações. You that have child right Você que now tem filhos agora, will someday be sitting in Rhema. algum dia eles estarão sentados no Our rema. son, Nosso filho, Joshua, o Joshua, went to Rhema foi para o rema when he was 16. quando ele tinha 16 anos. Hallelujah! Aleluia! And now he's preaching to the youth. E agora ele está pregando para os jovens. Today, Hoje there's a impartation. existe uma, como é que eu posso falar? Uma impartição não existe. Impartir, hã? Uma transmissão. Transição, isso. Transmissão. Hallelujah. This goes right along Isso vai, with what I'm sharing this morning. e isso vai também com aquilo que eu estou pregando essa I manhã. believe you have vagas open, right? E o quê? Tem vagas open para a Rhema. Ah, vocês têm vagas abertas para o rema? Vagas abertas, amém? Onde está Leão? Léo, Daqui. o Léo. Léo. Hã? Aí, Foi para Campina Grande. Ele foi para Campina Grande. I remember when he was in Rhema. Eu me lembro quando ele estava no rema. And now he's over Rhema. E agora ele está sobre o rema. Hallelujah. So if you have a chance to get in Rhema this Se year, você tiver uma chance de se matricular no rema esse I ano, encourage you to get eu in. te encorajo aí. Don't let anything stop you. Não deixa nada te parar. Don't let money stop you. Não deixe dinheiro te parar. I'll tell you what, somebody will come up and pay your curriculum. Eu digo para você que alguém virá e vai pagar para você. Amen. Amém? If you take the step. Se você der o passo, It's just like taking the mantle é como quando você pega o manto and hitting the water. e joga na água. Hitting the water. Joga And na the água. water will part. E as águas vão se abrir. Come on now, are y'all with me? Estão comigo? Hallelujah. Bring this downstairs, down favor. below. Ele quer que alguém leve isso aqui lá Vem para aqui, baixo, por Joshua. favor. Amen. Amém. Praise God. Cuidado com isso aqui. Somebody say hallelujah. Alguém diga aleluia. Praise the Lord. Louvado seja Deus. I remember when I was at Rhema, Eu me lembro quando eu estava no rema, before I went to Rhema, antes que eu fosse ao rema, I had an encounter with God. eu tive um encontro com Deus. The grace of A God graça de Deus is upon your life está sobre a sua vida, so that you fulfill your para que destiny. você possa cumprir o seu destino. Grace is a mantle. Graça é um manto. Grace is an anointing. Graça é uma unção. You can't even be born again Você nem pode ser nascido de without novo grace, sem a graça. because grace is already Porque a graça established já foi and estabelecida predestined e you predestinou to você be in a para place estar em um lugar where you find yourself today. aonde você se encontra While I hoje. was yet a sinner, Enquanto eu ainda era um when I pecador, was smoking quando marijuana, eu estava fumando when I maconha, was doing LSD, quando eu estava fazendo cheirando God LSD, Deus called things that be not, chama as coisas que não são, that was not, que não as eram though they were. como se And fossem. He called me into the E Ele me ministry chamou para o long ministério. before I even knew what ministry Antes was. mesmo que eu soubesse o que ministério His era, a grace graça dele is more than enough é suficiente, to get te you basta para te to the levar place ao lugar that God has for que you. Deus tem para você. What you have to O do que você tem que fazer is mix é faith misturar fé with com grace, graça. and you'll find your E você vai righteousness. encontrar a sua When you justiça. find your Quando você righteousness, encontra a sua then justiça, you can go boldly então você pode ir the ousadamente throne à sala do where the trono, grace comes aonde from. de onde a graça vem. The river of Os God rios de Deus that comes down from que heaven vem do céu, que in descem do céu, Revelations chapter em 22 Apocalipse 22, is
It's the grace of É a God. graça de Deus. It flows Flui from the mercy seat of God. do assento de misericórdia de God Deus. has mercy on Deus you. tem misericórdia de você. God loves you. Deus ama você. God has predestined Ele te you. predestinou. God has provided for Ele you. já providenciou para God has você. healed you Ele já te curou from the foundation of desde the a earth. fundação da terra. He predestined you Ele te predestinou to sit down para assentar in a heavenly nos place lugares celestiais, far above all muito acima de principalities, principados all e powers. poderes. It's in that É place nesse that lugar you find aonde você that encontra transition. essa transição. It's in that É place nesse lugar that you que você find encontra that mantle. esse manto. It's in that É place nesse lugar that you que você find encontra your destiny. o seu destino. That's why I love laughter. É por isso que eu amo o riso. Because him that sits in Porque heaven aquele que se assenta nos céus laughs. ri. The Bible tells A us Bíblia nos diz in Psalm em 16, Salmos 16, verse 11, versículo 11, that there is a que way existe um caminho to God. para Deus. And that E way esse caminho is Jesus. é Jesus. Jesus Jesus is the way, É o caminho, the truth, a verdade and the e a life. vida. He made Ele a abriu o way caminho so that para que we nós, in him nele, by pela grace graça, can go up podemos ir, and subir e subir and up mais alto, and up mais alto and sit e down assentar at the right hand of a mão God direita de Deus, where the grace aonde a flows. graça está. See, if you're taught only faith, Se você é ensinado apenas a fé, then you get into works. então você entra nas obras. But if you're taught grace, Mas se você ensinar a graça, faith will make grace work for you. fé vai fazer com que a graça trabalhe, opere para você. Grace Graça has already healed you. já te curou. Grace Graça is already sufficient. já é suficiente. Grace Graça is more than é enough. mais que suficiente. That's why the Bible É tells por isso us que a Bíblia nos in diz, Zechariah em chapter 4, Zacarias 4, the mountain a montanha doesn't have to move não tem que mover. when you understand. Quando você entende Where you're seated. aonde você está sentado. It's not by might. Não é por força, It's not by nem por power. poder. It's by the Spirit É of pelo grace. Espírito de Deus. The Spirit of O grace Espírito de Deus, The da Spirit of graça, grace o Espírito da graça takes you higher. te leva mais alto It puts you in a e te place coloca em um lugar that's far que é above muito acima. everything in this Tudo earth. nesse mundo It's é there lá that we have the spoils. que temos os despojos. It's É there lá that Jesus has already conquered. que Jesus já venceu. He conquered sin. Ele venceu o He pecado. conquered death. Ele venceu a He morte. conquered hell. Ele venceu o And inferno. He gave us the E Ele nos keys. deu as chaves. You know what the keys Sabe are? quais são as The chaves? keys As chaves that open que heaven abrem os so that céus we para que nós can boldly possamos come ousadamente into the throne of grace. vir à sala do trono da graça. See, we're talking about levels. Estamos falando de níveis. The Lord led me under Kenneth Hagin O Senhor me guiou ao Kenneth Hagin. because the anointing upon Porque my a life unção sobre a minha vida was to come into agreement era para entrar em concordância with the anointing upon his life. com a unção sobre a vida dele. I was in a meeting one Eu estava time, num culto uma vez, prayer meeting, num culto de oração, and out of nowhere, e do nada, everybody was praying. todos estavam orando. Kenneth Hagin was up on the platform, O Kenneth Hagin estava lá na just plataforma, talking to God, apenas falando com Deus, just saying, yes, Lord. apenas dizendo sim, Amen. Senhor, amém. The Lord said, O stop Senhor praying disse, pare de orar and listen. e ouça. And so I began to listen. Então eu comecei a ouvir. And he goes, E yeah, ele yeah, disse, yeah.
Sim, sim, sim. And then he goes, ha ha. E ele, ha, 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 ha. And he started laughing. E ele começava a rir. And all of a E sudden, de repente, he gets up off the floor. ele saiu, ele levantou He do chão. walks over to the end of the Ele platform. foi até o final da plataforma. And he's rolling his fingers E like ele this. estava girando os dedos assim. And he's praying in the Holy E ele Ghost. estava orando no He Espírito walks Santo. to the end of the Ele foi platform. até o final da plataforma. And he said, E you. ele disse, você. And I'm like, me? Eu disse, He eu? said, yeah. Ele disse, sim. And he went, the Ele disse, mantle. o manto. And it went, boom. E ele It threw me back 6 me rows. jogou 6 fileiras para trás. I didn't ask for the mantle. Eu não pedi o manto. It came upon me. Veio sobre mim. It's His grace. É a graça dele. Come on, somebody, y'all with me Estão now. comigo. I remember I was in this platform. Eu me lembro que eu estava aqui nessa And we were plataforma. singing. E nós estávamos And all of cantando. a sudden, E de repente, The Lord lifted me up o in a Senhor me cloud. levou numa nuvem. And the cloud was E a all over this nuvem place. estava sobre esse lugar. And in that E cloud, naquela nuvem, I saw Kenneth eu Hagin. vi o Kenneth Hagin. And he was seated at the right hand of E ele God. estava sentado à mão direita And de he Deus. was laughing in the E ele Holy estava Ghost. rindo no Espírito He Santo. was hitting his E ele leg. estava batendo na sua And he perna. was laughing. E ele estava rindo. I looked beside Eu him. olhei ao lado dele. And there was Bud E Wright, estava o Bud Wright, the founder of, o fundador Verbo dessa da obra, Vida. do Verbo da Vida, sitting beside him. assentado ao lado dele. And he was E laughing. ele também estava rindo. If you don't like Se laughter, você não gosta de risos, you're not going to like heaven. você provavelmente não vai gostar dos céus. Because he that sits in Porque heaven, aquele que se assenta no céu laughs. ri. you know why we're laughing? Sabe por que estamos rindo? Because up there, Porque lá em cima we've already conquered. nós já vencemos. You know why we're Sabe laughing? por que estamos rindo? Because up there, Porque lá em cima our future's o revealed. nosso futuro é You know why revelado. we're laughing? Sabe por que nós rimos? Because up there, Porque lá em cima we have fullness of spiritual blessings. temos a plenitude das bênçãos espirituais. See, Jesus Veja, Jesus operated in 2 realms. opera nos 2 níveis. John chapter 20, verse 19 tells us that Jesus, aleluia. O diabo é mentiroso. Jesus was operating in 2 realms. Estava operando nos 2 níveis. In John nos 2 chapter mundos. 20, Tá ecoando muito aqui. Verse Tira um pouco do 19. eco. 20, João 20, 19. you have to take the echo out. Tem que tirar o eco. Ela não está cantando, ele está pregando, amém? But Jesus operated in 2 realms. Jesus operava nos 2 mundos. He came Ele veio in the form of man, na forma de but homem, walked through the walls. mas passou pelas paredes. You operate in 2 realms. Você opera nos 2 mundos. Even though you're down here, Mesmo que você esteja aqui embaixo, you're up there. você está lá. Jesus said Jesus in disse John chapter em 14, João 14, he said in ele verse disse no 11, versículo 11, he said, ele disse, I am in my Father, eu estou no meu Pai and my Father's in e o me. meu Pai está em mim. And so he's telling us, Então ele está nos dizendo, I'm in heaven, eu estou no céu, seated in him, assentada nele, but he mas down ele here aqui embaixo is in me. está em mim. I only Eu do só faço what he tells me o to que ele me do. diz para fazer. I only Eu say só digo what he que eu tells me falo to o que ele me say. diz para falar. And I only do. Tira um pouco do eco, por what I favor. see Eu him só doing. faço o que eu vejo ele fazer. Do you hear me now? Você me ouve So agora? he operated Ele opera in 2 em realms. 2 mundos. That's why the Bible says É in por verse isso que a Bíblia 12, diz no versículo 12. he said, Ele diz, the works that I as do, obras que eu faço, so shall you do, você também as but fará, greater. mas ainda maiores. Now, the problem O is, problema é, we focus on the word greater, nós focamos na palavra maiores, but the word mas a greater palavra maior is not even fulfilled nem é ainda cumprido until you understand até que você the entenda next part. a próxima parte. next part says, A próxima parte diz, Because, por quê? por qual? Because, Por quê? por isso. Estão comigo?
comigo. Because. Porque, pelo qual, por isso. Therefore. Portanto. Portanto, pelo qual, por isso. Because. Porque, pelo qual, por isso. I'm about half drunk and about half asleep. Are y'all with Ele me? está metade bêbado e metade dormindo. Hallelujah. But the reality Mas is, a realidade é, he operated in those two realms. ele opera nos dois mundos. And he said, E ele diz, the works that I do, as obras que eu faço, so shall you e do, vocês também as farão. but greaters, Mas maiores, because I porque eu go vou to my para o Father. meu Pai. See, you can't have the greater works Veja, você não pode ter as maiores obras until you realize where you're seated. até que você entenda onde você está sentado. You're in the Father's house. Você está na casa do Pai. You're in the Father's house. Você está na casa do Pai. Now, what takes you to the O Father's que te house? leva à casa do Pai? Grace. Graça. In Zechariah Em chapter 4, Zacarias 4, verse 6, versículo 6, it says it's not e by diz, might, não é por força, it's not by power, nem por poder, it's by é pela grace. graça. By Pela grace, graça, we are lifted. nós somos levantados. Grace is not a ticket. Graça não é o ticket. Ticket. Um ticket. It's not a ticket to do what you want. Não é um passaporte para você fazer o que você quiser. It's not something that covers your sin. Não é algo que cobre os seus pecados. No, grace Não, graça is the power é o poder to take you para te to levar a place a um lugar where you conquer aonde você vence sin, pecado, death, hell, morte e and o the inferno grave. e a sepultura. That's why the Bible É tells por us, isso que a Bíblia nos diz: who is the mountain quem é a montanha? Quem és tu, What's ó holding monte? you back O que está te segurando? from taking this mountain? O que está te segurando para What's vencer essa holding you montanha? back O que está from te getting your segurando healing? de receber sua cura? What's holding you O back que está te impedindo from getting your de miracle? receber o seu milagre? The Bible A tells Bíblia us, diz: say to the mountain, diga à montanha, grace, graça, grace, graça, grace, graça, grace, graça, grace, graça. grace Graça is the é a demonstration demonstração of the complete work da obra of completa Calvary. do Calvário. He put that grace in you. Ele colocou essa graça em The você. same O Spirit mesmo Espírito that raised que levantou Jesus Jesus from the da dead morte is inside your está belly. dentro do seu, está no seu interior. That grace Essa graça carries you. te levanta, te See, when carrega. you understand Veja, quando você entende, the mountain in your life as montanhas na sua will vida become a molehill se tornarão uma when you campina. realize where you're Quando seated. você percebe onde você está Because when you sentado. realize where you're Porque seated, quando você sabe onde você está sentado, you have a heavenly perspective. você tem uma perspectiva celestial. Woo! You're now seeing Agora você está vendo from the eyes of God. pelos olhos de Deus. You're now calling Agora você things está chamando coisas that be not as que though they não são were. como se fossem. You're now Você agora operating está operando in faith. em fé. And E faith fé is what will take é o que grace vai pegar a graça and make the e mountain fazer com que a a montanha molehill. apenas uma campina. Because grace Porque a graça has already já established. foi estabelecida. Grace Graça has already healed já you. te curou. Grace Graça has already blessed já you. te abençoou. Grace Graça has put you in that já place. te colocou naquele lugar. That's why I laugh É so por isso much. que eu rio tanto. Because when I know where I'm Porque seated, quando eu sei onde eu estou at assentado, sickness, eu dou I can risada. laugh. Eu posso rir de At doenças, poverty, de pobreza. I can Eu laugh. posso rir. At disease, Eu posso rir das I doenças. can laugh. Eu posso rir das at doenças, viruses, at viruses, de viroses. I can laugh. Eu posso rir At leaders, de líderes, principalities, principados, powers, poderes, kings, reis, presidents, presidentes, vice-presidents, I vice-presidentes. can laugh. Eu posso rir. Because greater is Porque He maior é aquele that's in que está em me mim than do que He aquele that's in this que está world.
nesse mundo. Me dá um pouco mais de retorno dele, por favor. See, that's Só um why- pouquinho, só um that- pouquinho. That's why the Bible É por tells isso us que a Bíblia nos diz: the grace of God, a graça de Deus, when you speak it out, quando se é falada, lifts you. te levanta, te It carrega, carries you. te carrega. See, that's why you have to go back to the beginning. É por isso que você tem que voltar ao início. Abraham found Abraão grace. encontrou graça. The Bible tells A Bíblia us diz in Galatians em 3, Gálatas 3, the Bible shows us that a he Bíblia nos found mostra que ele encontrou righteousness justiça by faith. pela fé. Oh, hallelujah. Noah Noé found grace. encontrou graça. Moses Moisés found grace. encontrou graça. See, I'll tell you, you want to go to the next level. Você quer ir para o próximo The nível? Bible tells A us Bíblia diz in James chapter em 4 Tiago 4 that he will give more grace que ele dará mais graça to the humble. para os humildes. More grace. Mais graça. More grace. Mais graça. You know what grace is? Sabe o que graça It's é? another level. É um outro nível. It's another level. É um outro nível. It's another level. É um outro nível. It's another place. É um outro lugar. That's why I laugh so much. É por isso que eu rio tanto. Because I know where I'm seated. Porque eu sei onde estou assentado. That's why he that sits in heaven laughs. É por isso que aquele que está sentado nos céus ri. Moses said Moisés disse in Exodus chapter em 33, Êxodos 33, it says in the ele word, diz na palavra: if I found grace, se eu encontrei graça, Lord, Senhor, let me see your glory. deixa eu ver a tua glória. Moses found grace Moisés encontrou graça in Exodus chapter 33. em Êxodos Verses 33, 17 and versículos 18. 17 e 18. He cried out, Ele God, clamou: Deus, let me see your glory. deixa eu ver a tua You glória. know what his glory Sabe o is? que é a glória It's dele? his goodness. É a bondade, It's his mercy. é a misericórdia, It's his compassion. é a compaixão, It's his long suffering. é a longanimidade. Grace Graça takes you in te leva to his ao love, amor dele, and your e a faith sua fé works opera when you know how much he loves quando you. você entende quanto ele te ama. See, your faith only works when you get out Veja, of the sua way. fé opera quando você sai do meio do caminho. Your faith only works A sua fé somente opera when you realize it's not by quando might, você entende que não é por força, it's not by power, não é por poder, it's receiving é recebendo What God has o que already Deus established. já estabeleceu, what God has o que already Deus brought, já trouxe, what the cross has already o que provided. a cruz já providenciou. That's grace. Isso é graça. Abraham found Abraão grace. encontrou Noah graça. found grace. Noé encontrou graça. The Bible A tells Bíblia us diz that Moses que found Moisés grace. encontrou graça. Where did he find grace? Onde ele encontrou graça? He found grace Ele encontrou graça in the rock. na rocha. The Bible tells A us Bíblia nos diz in Isaiah em 51, Isaías 51, it says, look unto the rock olhe para a rocha that you were hewn out of. que você foi cavado, escavado, como é que fala? A sua imagem foi esculturado, gravado. Quantos estão comigo? Eu procurando um sinônimo da palavra, ele fala. A sua imagem está nessa rocha. A sua imagem está nessa rocha. Your image is in this Moses rock. said, Moisés disse: I want to see your grace. quero ver a tua I want to graça. see your glory. Quero ver a tua glória. He said, "You can't Ele see my disse: glory. você não pode ver a minha glória. You can't look into my eyes. Você não pode olhar nos meus But I'm olhos. going to let you see Mas eu vou deixar você what's ver going to allow you o que vai permitir to come você into my a presence. vir à minha presença. He said, Ele hide disse: yourself se in esconda The rock. na rocha, What's the rock? que é a rocha. His name O nome dele is Jesus. é Jesus. It's in É Him nele that we que live, nós vivemos, that we move, nos movemos and that we have our e being. existimos. It's in É Him that we nele are hidden. que nós somos In the escondidos rock. na rocha. That's grace. Isso é graça.
Before the foundation of the Antes earth, da fundação da terra, Bible says a Bíblia diz in Ephesians 1 em verse 4, Efésios 1:4, He Ele found you. te encontrou, He Ele formed you. te formou. Before the foundation of the Antes da earth, fundação da terra, He chose you Ele te escolheu to be a destiny para ser um destino for Him. para Ele. And He brought E you Ele te tirou. into a heavenly Ele place te levou a lugares where celestiais, onde todas spiritual bênçãos blessings espirituais are yours. são suas. He found him in the rock. Ele o encontrou na rocha. In this last day, No God último is going to dia, bring a new revelation Deus of trará uma grace. nova revelação da graça. Because man Porque o homem has perverted tem grace. pervertido a graça. We have churches today Temos igreja hoje that get on the platform and que sing sobe na plataforma e canta and then practice e homosexuality. pratica homossexualidade. E diz, estou debaixo da And graça. says, I'm under the grace. We have Christians Temos cristãos that are drunkards. que são bêbados. Estamos debaixo da graça. We are under the grace. We have musicians Temos músicos that play in clubs, que tocam nos clubes, play in bars, nos bares and then come to the e platform vem para a plataforma and expect God to show up. e espera Deus aparecer. Estamos debaixo da graça. We are under the grace. The grace of A God graça de Deus has been perverted. tem sido pervertida. We use it Nós usamos for our card to sin. como uma carta para o pecado. But grace Mas graça is so much more. é muito mais. Grace Graça is what lifts you up é o que te carrega to give you a different te perspective dar uma perspectiva to what the devil's diferente. attacking your life. Da onde o diabo está atacando a sua vida. Grace Graça is what lifts you up é o que te leva, to levanta see the mountain para ver a montanha as a molehill. apenas como uma campina. When you take an airplane Quando você pega um avião and you go up in the e air, você sobe no ar, the mountains as montanhas around you, ao redor de are você huge. são enormes. the mountains As montanhas look like there's no way. parece até que não vai ter get jeito above them. para subir But the acima delas. airplane Mas o avião begins to carry começa you a te carregar. Up higher, Mais alto, up higher, mais alto, up higher, mais alto, up higher. mais alto. Then you look down Então você olha para baixo and the mountain e as montanhas looks like a molehill. parece apenas uma pequena It's campina. under your feet. Está debaixo dos seus pés. It's under your feet. Está debaixo dos seus It's pés. under your feet. Está debaixo dos seus pés. Grace Graça is what carried you é o there. que te carregou para lá, o que te levou para lá. It was the grace of God Foi a graça de Deus that showed me a vision que me mostrou uma of visão. Rhema Bible Training Center. O centro de treinamento Rema. It was the grace of Foi a God graça de Deus. that when He laid hands on, when He blew upon me, Quando Ele soprou sobre mim, the mantle was o transferred. manto foi It transferido. wasn't because I did the right thing. Não foi porque eu fiz a coisa It certa. wasn't because I ran after Kenneth Hagin. Não é porque eu corri atrás do Kenneth It Hagin. was because E foi God porque Deus had predestined já me tinha me predestinado to be in that school para estar naquela escola and receive that e mantle. receber aquele manto. God Deus has ordered your steps, já ordenou os seus and the passos steps of a e os righteous passos man, do homem justo, do homem justo. One day I was meditating on Uma that, vez eu estava meditando sobre isso. and I said, Eu disse, the steps of a righteous man os are ordered passos of God. dos homens justos são ordenados pelo Senhor. And the Lord said to E o me, Senhor disse a mim, He said, you're worried about being ordered, você está preocupado em ser ordenado. and you're missing the point. Você está perdendo o ponto. I said, well, what's the point? Qual é o ponto? He said, a Ele righteous man, disse, um homem justo. a righteous man. Homem He said, when you justo. understand your Ele disse, quando righteousness, você entende que você é You'll justo, boldly come to the throne você of grace. ousadamente vem à sala do You trono. obtain mercy. Você recebe You misericórdia. obtain help. Você obtém ajuda. See, that's why the Bible Veja, é tells por us isso que a Bíblia nos diz. Abraham, Abraão,
Moses, Moisés, Noah, Noé, Gideon, Gideão, many others muitos outros were in Abraham's bosom. estavam no seio de Abraão. Do you know what Abraham's bosom was? Sabe o que é o seio de Abraão? It was the bosom of faith Era o seio da fé, that received que righteousness. recebeu justiça. And they were E there eles estavam lá because they found porque eles grace. encontraram graça. That's why the Bible É por tells isso que a us Bíblia diz, in Hebrews chapter em 11 Hebreus 11, that this is the great cloud, or not the great cloud, but this is the heroes of faith. que esses são os heróis da fé. Some received the promise Alguns receberam a and promessa some didn't. e outros não. But then in Hebrews chapter 12, Mas então Hebreus 12 it says to diz us, we have this great cloud. que nós temos essa grande nuvem. In Acts chapter 1 Em verse Atos 4, 1, versículo 4, the Bible a tells Bíblia us nos diz, Jesus sat down with Jesus his se assentou com disciples, seus discípulos, telling them about the dizendo kingdom, a ele a respeito do for reino 40 por days, 40 dias, trying to get them to see, tentando fazer com que my eles vissem, kingdom's not o meu down reino here, não está aqui embaixo, my kingdom's up meu there, reino está lá em my cima, kingdom meu reino is going to come vai virar from up there lá de cima and put it in e ser you. colocado em você. Then Então, Jesus Jesus was in a cloud estava na nuvem and he was lifted e ele up. foi And carregado. they saw the E cloud eles viram a nuvem lifting Jesus up. levantando Jesus You know para o what that alto. cloud was? Sabe qual era essa nuvem? It was the cloud Era of uma witnesses. a nuvem de testemunhas. Hebrews chapter Em 12. Hebreus 12, What was that cloud? qual era essa nuvem? It was Noah Era Noé that found que grace. encontrou graça. It was Moses Era Moisés that found que grace. encontrou graça. It was Abraham Era Abraão that found que grace. encontrou graça. And that E cloud essa nuvem lifted Jesus up. levantou Jesus. We have that Temos cloud essa nuvem to carry us para nos carregar far muito above acima. principalities, Principados, powers. poderes. What's that Qual é cloud? essa nuvem? It's the cloud of É faith. a nuvem de fé. Faith Fé makes the grace work. faz a graça The grace funcionar. A graça already provided já proveu. by grace. Pela graça, You're healed. você é curado. By grace. Pela a graça, You're saved. você é salvo. By grace. Pela graça, You're more than a conqueror. você é mais que vencedor. By grace. Pela graça, Your business is blessed. o seu negócio é abençoado. By grace. Pela graça, Your nation is shaken. a sua nação está sendo abalada. By grace. Pela graça, Your city is won. a sua cidade é By ganha. grace. Pela graça, It is established. é estabelecido. By grace. Pela graça, We are risen nós estamos levantando and seated. e assentados. Now by faith Agora, pela fé, we take a hold nós tomamos posse of the mountain da montanha and we throw it into the sea. e nós jogamos no mar. How can you do that? Because Como of where você you're pode seated. fazer isso? Da onde você está assentado? How can you do that? Como você pode fazer isso? Because the greater one in you Por causa do grande, do maior que está em você. resurrected Jesus from the dead, Ressuscitou Jesus dos mortos and he's inside of e you. ele está dentro de você. Paul said, Paulo disse: whether it was the third heaven, se foi o terceiro céu, in the body, no corpo out of the body, ou fora do corpo, I was lifted eu up. fui levantado, levado. He says in Philippians Ele chapter disse em 3 verse Filipenses 9, 3:9, be found in him, encontrado nele, not having my own não righteousness, tendo a minha própria justiça, which is of the law, que é da lei, but that which is by faith, mas aquilo que é pela fé, the righteousness a justiça of God de Deus that's in Christ que está em Jesus. Cristo Jesus. Righteousness Justiça opened heaven. abre os céus. Righteousness Justiça opened the gates of God's glory. abre os portões da glória de Deus. Now we can boldly Agora podemos ousadamente come to that throne vir àquele trono, and ir operate e operar from a river do rio that flows from que heaven. flui do céu. What river? Que rio? The river O rio of the Holy Ghost do Espírito Santo that's inside of you. que está dentro de você. If you believe
Se você crer, out of your belly do seu interior will flow heaven. fluirão, os céus fluirão. That's why God's already predestined you. É por isso que Deus já te predestinou. He's already planned your future. Ele já planejou o seu futuro. He's already made your steps righteous. Ele já fez dos seus passos justos os seus passos. How do you find them? Como você os encontra? Realizing Entendendo that you're in Him. que você está nele. You're in the rock. Você está na rocha. You're in Him. Você está nele. Psalm 71 Salmo verse 1 71:1 says you're in the diz que refuge. você está no refúgio. Psalms 90 Salmos 90 says it's the diz que, same dwelling place que é o mesmo lugar de habitação for every generation. para todas as gerações. Psalms 91 Salmos 91 says there's a diz secret place que existe um lugar secreto and it's being found in that e já secret foi place. encontrado nesse You know lugar what that secreto. secret place? Sabe o que é esse lugar It was a secreto? secret to David, Foi segredo para Davi, but it's not a secret anymore. mas não é mais um segredo. It's Jesus. É Jesus. And it's in Him. E é nele We are dwelling. que nós habitamos. We are Que dwelling. nós habitamos. And that's seated. E esse That's seated E esse assento in heavenly places. está nos lugares Oh, celestiais. hallelujah. Ó, estamos sentados nos lugares celestiais. Every generation Cada geração has to find grace. tem que encontrar graça. Every generation Cada geração has to find your place. precisa encontrar o seu lugar. Has to find your place. Precisa encontrar o seu lugar. And that place E esse lugar is seated é assentado in Christ. em Cristo. We have a great cloud Temos uma grande of nuvem witnesses de testemunhas that obtained that grace. que obtêm essa graça. And they went up into heaven. E eles foram para o céu. Now he that sits Agora in aquele heaven que se assenta nos céus is laughing. está rindo. Why? Por quê? Because they received Porque eles righteousness receberam justiça, not by works, não por obras, not by their confession, não pela confissão, not by how much they read the não Bible, por quanto eles leem a not how Bíblia, much they pray, não pelo quanto eles oram, nor even how much they fast. não pelo quanto até eles jejuam. It's because É porque Jesus Jesus made a way abriu um caminho into the presence of à God. presença de Deus. And where the presence E of aonde the a Lord presença do Senhor está, is, there's fullness of tem joy. plenitude de alegria. That's why we don't É have to por isso que struggle nós não temos que lutar to laugh. para rir. We're in the presence of God. Estamos na presença de Deus. In the presence of Na God presença de is the Deus fullness of tem joy. plenitude de alegria. He that sits in heaven Aquele que se assenta nos céus laughs. ri. I'll tell you, if you get this Se revelation, você receber essa revelação, you'll tread upon serpents você and vai pisar scorpions. sobre serpentes e escorpiões. The works that he did, As obras que ele fez, you'll do, você as fará. and greater. E maiores. You know why greater? Sabe por que Because maiores? he went to the Father, Porque ele foi para o Pai. and when he went to the Father's E quando ele house, foi para a casa do Pai, he looked at the Father ele olhou para o Pai and he said, e Father, ele disse: Pai, send the Holy Ghost. envia o Espírito Santo. Let the Holy Ghost come down Deixa o Espírito Santo and be descer their e counselor. seja o Consolador. Let the Holy Ghost Deixa o come down. Espírito Santo descer dwell e habitar inside of them. dentro deles. The same O Spirit mesmo Espírito that raised me from the que me dead, levantou dos mortos, send down to them. envia para eles. They don't have to worry Eles anymore. não têm que se preocupar mais. They now have the Spirit Agora eles têm o Espírito grace da graça inside of them. dentro And deles. that grace E essa graça will carry them vai to carregá-los sit para in assentar heavenly nos places. lugares celestiais. That's where we É are. onde nós Even estamos. though we're here, I'm sorry. even though we're here, Mesmo que eu esteja aqui embaixo, We're up there. estamos lá em cima. just like Assim como Jesus Jesus was here, estava aqui, but he walked through walls. mas ele passou por paredes. I remember real quick. Eu me lembro rapidinho. I remember I was on a bus Eu estava num ônibus. in Colombia, South America. Eu estava na Colômbia, na América when do I was Sul. in Colombia Quando eu estava na Colômbia, morando lá, missionary. como missionário.
And I was on a bus. E eu estava no And ônibus. we were coming back from Bible E school. estávamos voltando da escola As we were bíblica. coming back from Bible E school. quando estávamos voltando da The escola gorillas bíblica, came. os gorilas And they vieram overtook the e bus. tomaram, eram os drogados, a facção They got on veio, with a machine eles gun. entraram com revólveres, And they said, com all the metralhadoras, men, eles disseram, todos Get out os of the homens, bus. saiam do ônibus. I said, Lord, what do I do? Eu disse, Senhor, o que eu faço? He said, nothing. Ele disse, nada, Sit here. fica sentado aqui. And so I stayed seated. Então eu fiquei They sentado. took all the men. Eles tiraram They todos put os them in homens, trucks colocaram nas picapes, drove nos away. caminhões e levaram. The man gets back on with the machine O gun. homem voltou com a metralhadora And he says, e ele disse, all the women, todas as mulheres, get off the bus. saiam do ônibus. I said, Lord, Eu disse, Senhor, now what? o que e agora? He said, don't move. Ele disse, não se mova. I sat in the back, Estava sentado lá atrás, praying in the Holy Ghost. orando no Espírito Santo. All of a sudden, De repente, the man gets on the bus. o homem entra no He's ônibus. looking through their bus, Eles their estavam bags, buscando as their coisas, purses, estavam olhando, tentando for roubar, guns. buscando revólveres, looking for money, buscando dinheiro, looking for jewels. joias. And all of a E sudden, de repente, he comes to me. ele veio a mim. He's right in front of me. Ele estava em frente de mim, And he said, bem na ninguém minha está frente. aqui. E ele disse, nobody's here. Vamos. Let's go. E ele saiu. And then they left. The women got back on the bus. As mulheres voltaram para o ônibus And we left e nós saímos and went back to e Bogota. voltamos para Bogotá. What happened? O que aconteceu? The Lord made me invisible. O Senhor me fez invisível. Even though I'm down here, Mesmo que eu esteja aqui embaixo, I'm up there. eu estou lá em cima. we live in two dimensions. Nós vivemos em duas dimensões. In that dimension, Naquela dimensão, we have everything. nós temos tudo. But He didn't leave us Mas Ele não nos deixou without a counselor. sem um consolador. He didn't leave us Ele não nos deixou without a comforter. sem um consolador. He sent Ele enviou Holy Ghost o Espírito Santo from heaven lá do céu, down here aqui embaixo, to dwell para inside of habitar us dentro de nós. because Porque we need nós to precisamos understand entender the grace, a graça, the grace a graça that raised Jesus from the que dead levantou Jesus dos is mortos inside of us. está dentro de nós. And that grace E essa graça was given to you. foi dada a você. It was given to you. Foi dada a você. It was given to you. Foi dada a It was você. given to you. Foi dada a você. It was given to you. Foi dada a você. It's inside you. Está dentro de It's você. inside you. Está dentro de It's você. inside Está you. dentro de você. And if you E se believe, você crê, if you se believe, você crê, you'll enter that cloud. você vai entrar nessa nuvem. Ah. And when you get in that E quando você cloud, entrar nessa nuvem, the cloud of witnesses, a nuvem de testemunhas, those that obtain the aqueles que promise, obtiveram a promessa, By faith, pela fé, you will be você será raised levantado in that cloud. naquela nuvem. And the grace of E a God graça de Deus will fulfill your destiny, vai cumprir o seu destino, will heal your body, vai curar o seu corpo, will have you operate vai ter você operando in realms of glory. nos níveis de glórias, Down here, aqui embaixo, down here. aqui embaixo. That's why we laugh so É por isso much. que nós rimos tanto. If you don't like Se laughter, você não gosta de riso, you're surely not going to like heaven. você certamente não vai gostar do inferno. We go to a church. Nós vamos para igrejas. Stand up, pastor. Fique de pé, This is my pastor. pastor. Esse aqui é o meu pastor. Amen. Amém? Have you been blessed by him? Você tem sido abençoado por ele? Amém. We sit under his anointing, Nós nos assentamos debaixo da unção dele. and the anointing upon his E a life unção sobre a vida dele is the anointing upon my é life. a unção sobre a minha vida. I'm not going to go just anywhere. Eu não vou para I'm gonna nenhum sit outro under the lugar. anointing Eu vou assentar debaixo da That God has unção given to que me. Deus tem me dado. Grace. The Graça. first time I met him, A primeira vez que eu o he started encontrei, telling me ele testimonies começou a me dar testemunhos about how he raised the dead. de como ele levantou o morto. He started telling me Ele
testimonies começou a me dar about testemunhos what God was doing in his life. daquilo que Deus tem feito na And I vida began to dele. think, E eu comecei a pensar, that's what I want to be under. é isso que eu quero estar debaixo. Because I have been used. Porque eu tenho sido usado raise the dead. para levantar o I want to morto. be under someone Eu quero estar debaixo that de knows the alguém spirit of que faith. tem o espírito da fé. Not just faith, Não apenas fé, but the spirit of mas faith. o espírito da fé. The spirit of faith O espírito da fé will take you higher. vai te levar mais alto. Oh, come on, somebody, y'all with me now? Estão comigo? Everybody stand up. Todos fiquem de pé. See, one thing you got to understand. Uma coisa você tem que entender. Grace Graça is what receives é o que recebe, what God has done. o que Deus já fez. Faith Graça is what receives the grace é o que recebe. Fé é o que recebe a graça, that enables you que te capacita to receive a receber what God has done. o que Deus tem feito. Eu vou falar de novo, não sei I'm se gonna você say it again. entendeu. I don't know if you understood. Grace Graça is what God has done. é o que Deus já fez. It's what God has É o established. que Deus já estabeleceu. You got gold dust on your face. Você tem pó de ouro no seu rosto. Ele tem ouro de pó Pó de ouro. de ouro na cara dele. The Lord gave him the gold tooth. Deus deu para ele um dente de ouro. One time when we were here, Uma vez que estávamos aqui, the Lord, he went to the dentist, ele foi para o dentista. and the dentist took the cap off. O dentista tirou a coroa. And when he took the cap E off, quando tirou a coroa, his tooth o dente dele was gold. era de ouro. Tá lá. Do you see the gold on his face? Não, mas eu vejo o dente aqui. Woo! See, grace Veja, graça is what God's already given us. é o que Deus já nos deu. It's what God's already accomplished. É o que Deus já cumpriu. It's what God's already provided. É o que Deus já proveu. Everything Tudo that God provided que Deus já proveu on the cross na cruz is freely given. é dado liberalmente. But faith Mas fé doesn't get what we want, não recebe o que queremos, nor even what we are given by God. nem mesmo o que já foi nos dado por Deus. Faith Fé receives the grace recebe a graça that has already been que accomplished. já foi cumprida. See, if your faith Veja, se a sua fé is what moves a mountain, é o que move a montanha, then you can boast. então você pode se orgulhar. But Jesus was trying to get them to see. Mas Jesus estava fazendo com que eles vissem. You can ask me anything. Você pode me pedir qualquer coisa, I'll give it to you. eu darei a você, Because I've already decreed it. porque eu já decretei, I've already eu established já it. estabeleci, I already planned it. eu já planejei, And it's yours e é seu by grace. pela graça. The grace A graça has what already accomplished everything. já cumpriu tudo. Faith Fé receives recebe the grace a graça. Aleluia. to accomplish it Para cumprir in your life. na sua vida. Now raise your hands. Agora levante as suas mãos. If you need a miracle, Se você precisa de milagre, you need a healing, você precisa de cura, you need direction, precisa de direção, grace graça is inside of you está dentro de você. Mesmo, right now. agora mesmo. All over this place. Sobre todo esse lugar. I'm not going to pray for anybody Eu this não vou morning. orar por ninguém essa manhã. Essa manhã. All over this place, Por todo esse lugar. grace Graça is being tem established. sido estabelecida. Miracles Milagres are happening. estão acontecendo. Joy Alegria is filling the house. está enchendo a casa. Grace Graça is taking you higher. está te levando mais alto. Grace Graça is sitting you in heavenly está places. te assentando em lugares celestiais. Grace Graça is obtaining está obtendo everything tudo that God has already que established. Deus já estabeleceu. Now by faith, Agora pela fé, believe
Creia. And out of your belly E do seu will interior flow rivers. fluirão rios. Rivers. Rios. Rivers. Rios. Rivers Rios. of living De water. águas vivas. Receive it now. Receba agora. All over this Por place. todo esse lugar. Father, Pai, I release eu grace. libero graça. I release grace. Eu libero I graça. release grace. Eu libero I graça. release Eu grace. libero graça All over this por place. todo esse lugar. Receive it Receba now. agora. Receive it now. Receba agora. Receive it now. Receba agora. Receive it now. Receba agora. In Jesus' No name. nome de Jesus. Hallelujah.